Onde você nasceu e mora atualmente? Eu nasci num bairro chamado Porto Velho, aqui em São Gonçalo mesmo, e moro hoje em dia no bairro do Salgueiro, onde eu moro desde alguns meses de idade. E como que é o lugar que você mora? O lugar que eu moro é um bairro que tem a condição de favela, por ter aqueles recursos cortados muitas vezes. Tem acesso à cultura, mas não como eu queria, até tem algumas coisinhas, né, mas não tem muito. É um bairro que tem uma criminalidade forte, tem também assim, as coisas boas, muitas pessoas artísticas, muitas pessoas fazendo arte aqui também. E é um bairro comum, igual todo o Rio de Janeiro, assim. E o que você faz de trabalho, ocupação? Atualmente eu faço grafite, faço parte de um projeto chamado Cidade Ilustrada, que é 2 dias da semana, e os outros dias da semana eu faço trabalhos particulares, como também grafite, pintura em geral. Qual foi o seu primeiro envolvimento com arte e cultura? O primeiro envolvimento foi dentro de casa, meu pai já fazia alguns quadrinhos, aquilo me incentivou bastante a desenhar. Em casa com meu pai desenhando, e os bailes funk que tinha no Salgueiro, que eu via as músicas, eu via que era fácil o acesso com o DJ, então isso me deu bastante incentivo. E no lugar onde você mora, existem espaços de incentivo à arte e cultura? Como eu falei, existem pessoas que fazem aula de dança, tem pessoas que têm aula de capoeira, mas não é como porque o lugar é muito grande, né? Então era para ter mais. Os dias aqui são muito assim repetitivos, entendeu? Então precisa ter mais. E na sua trajetória, você teve fácil acesso a esses espaços de incentivo à arte e cultura? Ah, não porque até pela minha idade também, né? Eu quando era jovem era nos 90, então era quanto mais distante assim, mais difícil ficava, entendeu? Mas teve alguma coisa assim, não vou falar também que era bem assim, 0% não. Eu tive aula de desenho, mas eu tive que ir para Alcântara. Você conhece artistas do Salgueiro e como você acha que eles poderiam ser mais valorizados? Eu conheço bastante artistas do Salgueiro. Até, como eu falei, pelo meu tempo na arte, né? Eu acho que eles deviam ser mais valorizados se as pessoas contratarem mesmo. Porque muitos artistas daqui estão fazendo um trabalho legal. Estão fazendo, assim, músicas legais ou até artes legais. As pessoas precisam dar mais oportunidade para a galera de periferia. Porque tá todo mundo fazendo a sua parte. O que iniciou o projeto do Cineclube? Conta um pouco sobre os processos de desenvolvimento. Então, eu conheci a Camila num evento no Sarau que a gente promovia, e ela me apresentou o JP e o Otávio. Eles fazem parte de um projeto que fazem reforço escolar.
aqui dentro do lixão de Itaoca. Na verdade, onde era o lixão, hoje em dia não tem mais o lixão, mas ainda tem pessoas fazendo alguns projetos. E o Cineclube, eles tiveram uma ideia e não tinha o lugar para fazer o Cineclube. Aí foi onde eles entraram em contato comigo, que uma hora que eu estava bastante tempo, conheço bastante pessoa, e eu consegui fazer a ponte entre eles e a Thaís, que é da creche. A creche Estrelinha Azul, onde está cedendo um espaço, e aí começou tudo, com alguns recursos nossos mesmo, eu fazendo um grafite na parede, e assim, um ajudando o outro, e assim que está surgindo. Que recursos que o projeto está sendo construído? Nossa ajuda. A creche da Thaís, que está dando assim, toda a estrutura, assim, a gente que está ajudando a divulgar, as pessoas mesmo do projeto Zé Maria, que está ajudando. Os recursos da gente mesmo. Grafite, a creche da Thaís, a galera. Por que você acha que um projeto como o Cineclube é importante? Então, como eu falei, aqui no Salgueiro é um cotidiano muito repetitivo, tá? Então as crianças estão acostumadas a ver sempre a mesma coisa. Qualquer atividade que seja diferente, que inclua esses pré-adolescentes, é muito importante. Um cineclube que traz um assunto desse, poxa, é de suma importância, porque não é falado no colégio, né? A gente entende o que é passado no colégio, então a gente quer trazer de uma forma didática, uma forma mais lúdica para as crianças entenderem melhor, de uma forma melhor. Chama a molecada e brota lá, pô. Já chama a galera. Aí. Pô, mas brota lá mesmo, você agora mesmo. Vou brotar lá, mas aí isso vai acabar mais ou menos que horas assim? Às 7, 6h30, Tá bom, tá Vai bom. ter uma palestra de hip hop. Aí jura que ele ia isolar Vai ter uma você. palestra de hip hop que eu vou fazer lá pra vocês. Já então, brotar lá. Mas brota mesmo. Já é, tranquilo. Beleza. Fala com a molecada aí também. Já é, tranquilo, falar pra eles. Onde você nasceu e mora atualmente? Eu nasci em Santos, né? E vim morar no Rio já faz uns 2 anos e hoje eu tô morando em Niterói. E o que você faz? Trabalho, ocupação? Eu sou estagiária lá na Prefeitura de Niterói, trabalho numa assessoria de planejamento que eles têm lá. E qual foi seu primeiro envolvimento com arte e cultura? Meu primeiro envolvimento com arte e cultura já foi aqui no Rio, né? Eu acho que aqui a gente consegue ter mais acesso, tive mais acesso do que eu tive em Santos. Roda de rima, assim, foi um contato que eu tive, um dos primeiros contatos mais fortes com cultura, principalmente cultura popular. Teatro, consegui... As primeiras vezes que eu fui no teatro também já fui aqui no Rio. Eu acho que a gente tem muito mais acesso estando morando, né, numa cidade grande do que em Santos, por exemplo. Em Santos é mais cinema, a gente tem opções de lazer muito limitadas. Na sua trajetória, você teve fácil acesso a esses espaços a incentivo à arte e à cultura? Então, eu tive alguns acessos, sim, mas a opções mais como cinema, de lazer shopping, né? Não sei se dá para chamar isso exatamente de lazer, né? Mas e arte e cultura é muito mais, né, do que eu acho que foi proporcionado a mim enquanto eu crescia, né? Eu acho que esses movimentos, tipo o Cineclube, arte popular mesmo, o primeiro contato que eu fui ter foi muito velha, né? Já velha, assim, uns 20 anos. Em quais momentos você notou a importância de construções populares e coletivas? Vendo ao meu redor as faltas de acesso que as pessoas tiveram, por exemplo, falta de acesso à universidade, pessoas que eu conhecia que não conseguiram ter acesso à universidade como eu tive, não ter acesso a cuidados de saúde básicos, né, pessoas amigos, familiares que eu tive que não puderam ter o tratamento que era devido, né. No sentido de me envolver politicamente, foi na universidade, né, que eu comecei a me envolver politicamente, principalmente com a manutenção da universidade pública, né, defender a universidade pública. Eu entrei na universidade, ela estava já com risco de ser fechada, então foi realmente por uma necessidade e por um desejo, né, também de entendimento de que a universidade era o início. Como acha que a arte popular pode ser valorizada? Eu acho que o correto seria a gente ter muito patrocínio, né? Patrocínio do Estado mesmo. A gente vê, por exemplo, artista tendo que pagar a passagem para poder expor a sua arte ali
no trem, no transporte público, em outros espaços. No metrô de São Paulo, por exemplo, eles são expulsos. Acontece aqui no Rio também, mas em São Paulo é muito escancarado isso, né? E são expulsos mesmo dos espaços públicos, então acho que como a gente não tem, por enquanto, essa defesa e patrocínio do Estado, a gente tem que a gente mesmo pegar na mão e resolver esses problemas, né? Defender esses artistas, fazer com que eles estejam nos espaços, fazer a nossa correria mesmo para juntar dinheiro e garantir que existam eventos, que, por exemplo, o Cineclube, que existam esses movimentos e que isso chegue no dia a dia das pessoas, né? Porque as pessoas não têm tempo, não tem nada que nem no bairro delas acontecendo, de movimentos de arte, cultura. Se tivesse, elas com certeza iriam, né? Isso que a gente vê com o desenvolvimento do Cineclube, das rodas de rima, que as pessoas elas vão quando elas têm oportunidade de ir, né? Então acho que é fazer isso acontecer mesmo. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o pessoal do Cineclube, é o dia que vai rolar. Vou mostrar o espaço da creche aqui pra vocês, ó. É aqui no Salgueiro, quase caiu. Só não posso mostrar muito, né? Mas ó que tudo essa casa. Amo. Gente, é telha de verdade. É telha de verdade, tá? Cara, aqui tem mó quintalzão, né? Dá pra gente fazer algumas atividades do Cineclube também. Ó lá atrás. Ó. Maneiro, né? Vou lá falar com o pessoal que tá trampando. Tá nervoso. Em quais momentos você notou a importância de construções populares e coletivas? Bem, começou lá no colégio quando estava tendo uma intervenção direta dos estudantes sobre a questão da reforma do ensino médio, né? Em que teve aquele grande movimento de ocupações nas escolas, nos colégios. Logo em seguida das ocupações que teve nas universidades federais, também por conta do desmonte do MEC, né? Então a partir dali eu vi como é realmente assim, necessário, de extrema importância, as pessoas se envolverem e se engajarem, né, pelo coletivo, de forma realmente ativa para uma mudança das coisas, da realidade, e assim, de forma objetiva e concreta, né. A partir daí, desde então, eu venho sempre tentado atuar o máximo possível com meus amigos, meus colegas, né, meus companheiros aí, para, sei lá, tentar mudar um pouco o rumo das coisas, né, como a sociedade se define, que de forma justa ela não é, tão pouco igualitária, né. Então essas transformações, elas só podem ser dadas realmente por meio de coletivos. E acredito que o Coletivo Combate Cultural e outros coletivos artísticos, culturais, também buscam intervir diretamente aí, né, na cultura e nas formas artísticas dos diversos produtores culturais que tem na cidade, na sociedade mesmo, busca de uma forma ativa realmente também mudar a perspectiva de vida das pessoas para algo que seja para além de positivo, né, para algo transformador, o que de fato deve ser assim a nossa vida política, né? Acho que política não se faz dessa forma aí como vem sendo feita, né? De eleição após eleição as coisas não mudam. Acho que política é feita diariamente, assim, no café, com pão, sabe? Conversando com as pessoas, colegas de trabalho, na universidade, seus vizinhos. Acho que a primeira mobilização que a gente tem que fazer é transformar o nosso bairro, né? Criar vínculo ali com as pessoas mais fortes, de maior união mesmo, para realmente vir a resolver aqueles problemas que afligem diretamente ali as pessoas, né? Por isso que a gente tem hoje aí, por exemplo, o coletivo, né, do reforço escolar e alfabetização Zé Maria, né? Que é um projeto muito importante aqui na comunidade do Salgueiro, que vem justamente dia a dia, semana após semana, transformando a vida daquelas pessoas pela educação, né? Não utilizar somente a educação como algo para que essas pessoas cresçam na vida, né? Se desenvolvam, consigam um emprego melhor, mas também para que entendam melhor a sociedade e a realidade, né? Da forma como realmente é, e a partir daí possam em si transformar as coisas. E a cultura e a arte ela tem que ser usada da mesma forma, como uma arma, um instrumento mesmo,
de transformação social, não somente de fazer belos quadros, belas pinturas, belas músicas. Sim, tem que ter uma bela forma, mas com conteúdo também muito contundente, de crítica e também de apologia, né, ao que tem de mais belo, assim, entre nós, os irmãos assim do povo. Nesse sentido, como você acha que a arte popular pode ser valorizada? Arte popular. A gente vive numa cidade aqui hoje, né, que basicamente a principal forma de expressão é o grafite. Você vê grafite em todos os lugares, inclusive a nossa divulgação está sendo feita por um grafite. O que, né, quer dizer muita coisa. Eu estava reparando outro dia também como o grafite ele é presente tanto aqui que as pessoas fazem propaganda por meio de grafite. E o grafite ele nasce como realmente uma arte popular, né? Dá para se perceber como a arte popular ela já está engendrada, ela já está realmente estabelecida no seio do povo, né? Só que a gente tem que ver como essa arte também está sendo expressa. Muitas vezes a gente vê arte pela arte, quando na verdade a arte em si ela pode ser utilizada de uma forma muito além. Eu acredito que a arte popular ela já é por si só uma forma completa de arte, entende? Porém, eu acho que tem que impulsionar mais ainda essa forma de arte com conteúdos realmente assim, objetivos, né? Objetivos em que sentido? Objetivos no sentido de que fuja um pouco da fantasia, sabe? Daquela coisa do favela venceu, de fugir da realidade, né? Entrar no mundo de sonhos, para realmente apontar para as pessoas que estão consumindo aquela forma de arte o que realmente pode ser feito e o que realmente existe para mudar a sociedade. Então a arte popular, que já foi um dia muito verdadeira por si só, hoje em dia ela está realmente sendo vulgarizada pelo mercado. Ela foi assim, realmente comprada pelas grandes marcas e as grandes empresas. Daí por diante, né, dos monopólios de mídia, como por exemplo a Globo aí, né, que todo ano faz uma novela sobre favela, mas nunca representa a verdadeira favela, né? Última pergunta, por que você acha que um projeto como o Cineclube é importante? Então, o Cineclube ele é de, assim, muita importância mesmo, é realmente algo que deve ser levado como prioridade na hora de você buscar uma intervenção direta na cultura das pessoas, porque a gente vive num país, especialmente aqui nessa região, onde os níveis de analfabetismo assim, batem recordes, né? Então como é que você vai entregar um livro na mão de uma pessoa que mal sabe ler e escrever? O que você pode fazer no lugar é realmente assim, criar um espaço verdadeiramente acessível para essas pessoas, que é por meio de um filme, né? Teatro, peças, assim, saraus, e especialmente o Cineclube, né? Porque vai trazer de forma assim, já pronta e preparada um conteúdo, uma informação que ela vai ser utilizada para gerar um debate, entende? Quando você tem, assim, por exemplo, um clube da leitura, uma roda de livro, você também gera debate por meio daquela forma de conteúdo. Porém, o Cineclube ele é assim, de vasta importância, justamente porque ele democratiza o acesso das pessoas que não têm realmente instrumentalização com a linguagem, a terem algo que poderia ser lido no livro, mas que está sendo ali dito de forma clara. E por meio disso você pode fazer uma intervenção ali direta realmente na hora de gerar o debate. Mas onde é que você conheceu a Thaís? Cara, eu estava trabalhando um dia lá na Secretaria de Educação, pela Cidade Ilustrada. E a Thaís me chamou, falou assim, chama esse rapaz aí. Eu olhei, eu não lembrava dela, não conhecia ela ainda. E ela já tinha me visto, porque eu faço algumas artes pela comunidade, e ela já tinha visto o meu trabalho. Ela falou, eu trabalho na creche, lá, Estrelinha Azul, eu conheço você de lá do bairro, já vi você passando várias vezes, mas agora que eu tenho a oportunidade de falar. Aí ela falou sobre essa geladeira que ela queria fazer, Sim. Tentar com alguns livros e tal. Aí a gente fez, demorou um tempo, depois de um maior tempo ela foi me chamar, a gente fez e rolou a conexão. Desde então a gente nunca mais falou isso conversado. Eu não lembro quantos meses tem, mas deve ter uns 6 meses que a gente fez. Fez o que, essa geladeira? Pô, maneiro. Eu peguei uma tinta base d'água e fiz com pistolinha por cima. Ficou bem legal. E aí vocês fizeram... Como é que vocês tiveram a ideia de fazer essa... Aí teve essa ideia. Isso é uma ideia que já rola, né? Geladeiras antigas, o pessoal fazia uma biblioteca, uma livraria. Ah, irado.
pai. E eu me lembro de escutar eles naquela fita, né? Fita cassete. Fita cassete. Ele era desconhecido, mas era forte. Às vezes tinha até que desembolar, que embolava, né? Mas alguém só eu tinha isso na memória. Denunciei, então. Então, eu me lembro disso. E aí, agora vendo esse documentário, eu penso no processo. E a gente escuta a música e parece que vem pronto, né? Que tá fácil. E já chegaram explodidos no alto, e não é assim. Na verdade é tudo muito sofrido, e a gente começa, eu e você, numa conversa, né? E a gente vai conversando, e depois quando a gente vai vendo, a gente vai tomando corpo, vai tomando uma proporção grande, que hoje a gente fala deles como se eles fizessem muito parte de todo esse movimento, mas que começou muito lá, né? Às vezes eles vão meio porrada de polícia e correndo para casa para não levar um tiro e tudo mais. Porra, Pânico na Zona Sul, a denúncia ao pé de fato, tinha coragem, todo mundo sabia, mas ninguém falava. A Pânico na Zona Sul denunciou isso, né? Então, coragem pro caralho. Entendeu? Com a linguagem direta. Assim, os assuntos que eram abordados no rap, hoje em dia você tem rap romântico, tem rap de comédia, hoje em dia você tem rap com rock and roll, misturou tudo, que é até legal também. Mas o primeiro rap a surgir era para reivindicar, era o famoso rap gangsta, né? Rap de gangue, gangsta, que é no meio das gangues ali, que era mais para poder apaziguar. A gente produz arte, a gente produz cultura, né? O que é cultura, né? Cultura é arte, são os costumes que a gente tem, os lugares que a gente vai, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se veste, né? Por exemplo, a igreja é cultura. Religiões, em sua ampla, né, no seu amplo sentido, é uma forma de cultura, né? E a cultura, tipo assim, enquanto o que define se ela persiste ou não, se ela permanece ou não, é a sua capacidade de agregar as pessoas. Eles tinham essa raiva neles, essa rebeldia, essa revolta, assim, de ver uma situação completamente degradada, né? Você vê ali as imagens de onde eles moravam, né? E eram lugares, assim, que tinham muita necessidade, né? E qual era a resposta, né, que eles tinham, né? Era a polícia, era o tiro, eram as pessoas morrendo. E essa revolta, né? E eles encontram no hip hop, nessa cultura, né, que já nasceu disso, né, uma forma de jogar isso para fora, de se rebelar, né, e de certa forma trazer as pessoas com eles, né, porque ali eles falam o tempo todo, né, de trazer isso para as pessoas, de expor, de incluir essas pessoas na música deles, né. Já era o extermínio da época. Entrava uma democracia que não existia direito, não sabia nem como é que era. Nessa transição, entre a mão dura do militarismo. A gente estava falando sobre as similaridades, né? Do documentário, do lugar que os meninos moravam, com o Salgueiro. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu tô aqui só pra câmera pegar o falantão, que eu já não tô ignorando vocês não. Eu acho que tem tudo a ver, assim, principalmente nas lutas sociais, né, reivindicativa que eles traziam, e eu acho que o hip hop tem esse poder mesmo, né, de não só ser uma expressão artística como a própria arte burguesa que é uma arte para você ficar admirando, não fazer absolutamente nada com ela, né, a arte de poucos, onde você pega, dá milhões de um quadro, bota ele dentro de casa e fica admirando para sempre, né, o hip hop é arte de rua, é uma arte massiva, né? É uma arte também que traz consigo um movimento social, né? Um movimento social que, assim como a gente estava falando de fé, né? Que a gente precisa acreditar em algo, é isso que os movimentos sociais fazem, né? Eles acreditam em que a sociedade deve se organizar de uma forma e eles começam a colocar em prática o que deve acontecer, né? O que eles acreditam. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter fé no hip hop mesmo e fé nesse tipo de arte. Como você acha que a arte popular ela pode ser valorizada? Eu acho que isso toca em muitas coisas, assim, principalmente, né,
essa elitização da arte, de como a gente aprende a arte de maneira acadêmica, extremamente acadêmica, inatingível, inalcançável, e feitas só por pessoas muito especiais, que têm quase que um toque divino, né, e que consegue ser artista. E eu acho que essa desvalorização da arte, ela está permeada por racismo, né, ela está permeada por uma elitização. Eu acho que o problema do funk é o racismo que as pessoas têm quando encaram isso, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, o papel do funk na época da ditadura militar, entendeu? E que quem hoje minimamente defende uma sociedade democrática também tem que entender qual foi a repressão da arte nesses momentos onde a sociedade estava mais polarizada e também permeada assim, né, por regimes mais autoritários, e como que a arte do pobre, preto, favelado, parte das vezes é marginalizada, como que ela resiste. Eu acho que uma das questões sobre a arte democrática é isso. São os recursos que a gente usa, é quem está fazendo, mas assim, que também não vire grupos fechados, né? Que a gente consiga massificar a arte ao seu máximo. Por que você acha que um projeto como o Cineclube é importante? Cara, eu acho que o projeto como o Cineclube que vai ser construído aqui na Salgueiro é importante, porque a proposta que está vindo, né? Esse acesso, não só acesso, porque assim, não é só você ir lá e apresentar um filme para as pessoas, né? É você ir lá, construir relações onde as pessoas, elas também vão passar por um processo de formação, que elas vão poder participar do Cineclube, organizar o Cineclube, elas vão ter acesso a como fazer um filme, né? Acessos, assim, de produção artística, não só como um sujeito passivo, mas incluir esses sujeitos e cada vez mais ativamente, né? No processo de produção artística. Então o Cineclube também vem com essa proposta, né? E eu acho que ele também é importante por isso. O teu sonho é enjaulado, o circo está montado, os macacos estão sem galhos, os leais, os leões são vários adestrados, trabalho árduo, mal recompensado, negro, pardo, o fardo é mais pesado, que se da sua lei, falei e está falado, muito a ser conquistado, descanso foi adiado, desertor é esquecido, gladiador condecorado, causeiro quer ser ouvido e o real será lembrado. Brado. Lutar com concentração numa opção determinada, depois satisfação na construção terminada, quer ver peneirar no crivo como o ser humano age, mas de 100 ir pro churrasco e ninguém vem bater laje, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, e se acabou no chão feito um pacote flácido. Mas quem é peneirado, um outro nível alcança, avança a pureza da resposta da criança. A questão é separar o joio do trigo, é transformar em lá o que era só abrigo, da tocaia do inimigo até mendigo escapa, empréstimo forçado nem chiquinho escarpa, tô ciente a longa data, quem distribui as cartas, verdade siga e relata, o caminho Vênus tem mapa, alguns tocam terror e outros tocam harpas, siga Vênus troca ideia e os pequenos trocam farpas. Viva a sua vida, siga, mas se liga, no joio ou no trigo, Jesus Cristo ou na figa, respeito, mas não sigo qualquer uma sigla, se não passou no crivo, então separa, recicla. Viva a sua vida, siga, mas se liga, no joio ou no trigo, Jesus Cristo ou na figa, respeito, mas não siga, irmão, qualquer uma sigla, se não passou no crivo, então separa, recicla. É guardião da lei, que também se dopa, tu sabia, eu sei, o jogo é sujo, mas tu topa, na rua uma disputa tipo final de Copa, os vizinhos de muvuca, os vizinhos de fofoca, dormida na surdina, a barca se desloca, flagrante na esquina, no meu barco desemboca, o flagrante pede bis, olha tudo em volta, a entrega vem de motoca, tá um caco que é uma escoca. Coleciono, seleciono tudo que chega pra mim, é fácil distinguir se é bom ou se é ruim, é sim, bem eficaz, se traz as novidades, quesita evolução com criatividade, se errar tente outra vez, mesmo no erro trágico, de cara a encarar o conflito é requisito básico, nem o próprio mágico o segredo descobre, pede felicidade, o prédio da cidade cobre. Viva a sua vida, siga, mas se liga, no joio ou no trigo, Jesus Cristo ou na figa, respeito, mas não siga, irmão, qualquer uma sigla, se não passou no crivo, então separa, recicla.